Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre agropecuária, técnicas na produção, tá? Então aqui a gente vai falar, né, sobre agricultura com aplicação de técnicas, maior ou menor técnica, técnicas mais antigas, técnicas mais modernas, perfeito? Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender é a desigualdade econômica em escala global, tá? Vai provocar diferenças de aplicação de técnicas dentro de processos produtivos, beleza? Isso vai se refletir também na agropecuária, tá? Então, comumente, os países com menor dinâmica econômica, eles vão adotar, né, uma agropecuária com técnicas mais tradicionais, técnicas mais antigas, perfeito? Então, essas técnicas tradicionais são técnicas ali, basicamente, que não têm, né, uma grande capacidade de produtividade, tá? É claro, geralmente, a gente vai entender isso, perfeito? Bom, primeiro ponto aqui, a gente tem agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é uma agricultura, né, que ela é voltada para o consumo próprio. Então, né, dentro daquela propriedade ali, vai ser produzido algo para o consumo daquelas pessoas que convivem ali dentro daquela propriedade, tá? Só que tem um ponto, o excedente de produção ele vai ser comercializado, tá? Então, o que seria esse excedente? O que sobra, né, de maneira popular, dizendo, o que sobra ele vai ser comercializado dentro ali, né, de um comércio local, tá? Sem visar atender às necessidades mercadológicas do nosso país e nem exportação, tá? Então essa é a característica da agricultura de subsistência. Ela utiliza técnicas extremamente antigas, tá? Então a gente vai ter aqui ó, a técnica de queimadas, que é basicamente, né, você colocar fogo numa vegetação para que aquilo ali se torne matéria orgânica para aquele solo e a partir daquilo ali você consiga produzir, tá? Pousio, que também é uma técnica tradicional, que é a técnica de descanso, tá? Da terra, também é usado. E a gente também tem rotação de culturas, que é basicamente, né, as culturas que vão circulando no solo. Eu mostro isso para vocês já já, tá? No Brasil, geralmente esse tipo de produção é em pequena propriedade, tá? Então a gente vai ter as pequenas propriedades brasileiras, principalmente aqui com a agricultura de subsistência. São aqueles produtores locais ali, né, que vão só atender as necessidades as necessidades familiares e uma pequena comercializaçãozinha ali, sem nenhuma inserção dentro das lógicas produtivas. Dentro desse tipo de agricultura de subsistência, a gente tem algumas relações de trabalho, tá? A primeira delas aqui é a parceria, tá? E como funciona a parceria? O aluguel da terra ele é pago com parte da produção, então fica acordado ali, né, quantos por cento da produção vão servir como pagamento desse aluguel dessa terra. O arrendamento é o aluguel pago em dinheiro, tá? E esse é um problema grave, tá? Porque na parceria, o dono da terra, né, ele vai partilhar ali a produção. Então, se a produção for menor, a porção dele do que é produzido vai ser menor, tá? Se a produção for maior, a porção dele, por consequência, também vai ser maior. No arrendamento, a gente tem um problema, porque esse valor pago em dinheiro ele já é previamente estabelecido. Então, se o agricultor ele tiver uma produção muito grande, ele consegue pagar esse aluguel. Se o agricultor não tiver essa produção muito grande, ele não consegue pagar aluguel. E aí tem um ponto, tá? Dificilmente na agricultura de subsistência a gente vai ter uma elevada produtividade. Por quê? Porque a gente usa técnicas ali
né, muito tradicionais, perfeito? Que não tem, né, um aproveitamento do solo com elevada produtividade. E a gente tem também, né, a posse, que basicamente vão ser esses núcleos, né, o grupo de agricultores que vão ocupar terras devolutas, terras que até então eram ociosas, né, que voltaram, né, a ser posse do governo federal, e aí existe uma ocupação e uma ressocialização dessa propriedade, tá? Para principalmente essas famílias, tá? Aqui a gente tem um esquema de rotação de culturas, beleza? Onde em cada período, geralmente ela ocorre de 3 em 3 meses, tá? Ou de 5 em 6, ou de 5 em 5 meses, é bem periódica, isso aqui bem estabelecido, de acordo com as condições climáticas da região, tá? Basicamente essa técnica aqui vai ser para reaproveitamento dos nutrientes do solo. Eu consigo produzir aqui, tá? Respeitando as condições climáticas e uma necessidade de reconstrução daquele solo, tá? De permitir que aquele solo se recomponha no que diz respeito aos nutrientes, à matéria orgânica, perfeito? Então isso aqui também é uma técnica muito importante utilizada em alguns países. Bom, outro tipo de agropecuária tradicional é a agricultura itinerante. E aqui o próprio nome já mostra para a gente, tá? O significado de itinerante é basicamente aquele que transita, que se desloca, tranquilo? Então, como funciona essa agricultura? É uma agricultura basicamente que vai incorporar novas terras. Então, há uma necessidade de incorporação de novas terras. Como assim? Tá? A gente vai ter nessa agricultura o uso de um determinado solo, tá? Numa região. À medida em que esse solo ele vai perdendo a sua produtividade, esse grupo de agricultor ele avança em outra região, para outro solo, tá? Possibilitando assim, né, um novo manejo daquele solo e uma nova produção. Dentro desse tipo de agricultura é adotada a prática da coivara, tá? Que é basicamente queimar queimar a vegetação, tranquilo? Que é extremamente danoso, porque você vai provocando desmatamento, né, e aumentando o processo de queimadas. Então também é uma prática muito tradicional, muito rudimentar, tá? Causa sérios danos ambientais, como degradação do solo, tá? Desmatamento. Então esse tipo de prática é uma prática muito problemática e ela é uma prática cíclica. Como assim? À medida em que eu tenho esse esgotamento, há uma necessidade de expansão para novas áreas. Então, são ciclos de desmatamento que vão acontecendo, perfeito? A partir dessa prática de coivara. Ainda em agropecuária tradicional, a gente tem aqui uma que é tema recorrente, tá? Que é plantation. Plantation é uma prática, tá? Desde o período colonial, que vai utilizar grandes propriedades, monocultura, ou seja, é basicamente um tipo de cultura sendo produzida voltada para o mercado externo, com mão de obra escravizada. Então a plantation é uma prática que é utilizada desde o período colonial. Hoje, a gente ainda tem, né, esses sistemas muito baseados nas plantations, só que sem mão de obra escravizada. Mas a gente ainda tem, no Brasil, por exemplo, grandes traços que são trazidos desse passado colonial, que são a monocultura voltada para o mercado, as monoculturas produzidas, né, visando atender o mercado externo nessas grandes propriedades, perfeito? Então essas são as plantations. E a gente tem a agricultura de jardinagem, que também é adotada técnica tradicional, perfeito? Muito utilizada no sul e no sudeste da Ásia, com muita mão de obra aplicada, tá? É uma técnica milenar que vai adotar curvas de nível e terraceamento. Essa técnica aqui, esse tipo de agricultura é principalmente utilizada para a produção de arroz, perfeito? Que se utiliza do clima de monções. A gente tem aula de clima aqui no nosso curso, vai lá dar uma olhada no clima de monções, como funciona. O arroz ele precisa de muita água para sua produção,
tá? Então esse clima vai favorecer bastante esse tipo de produção. Aqui a gente tem, ó, a técnica, né, de curvas de nível e terraceamento, onde a gente vai criar, né, alguns degraus no relevo, e esses degraus vão possibilitar ali esse plantio. Essa criação desses degraus ela vai favorecer, ela vai ajudar, tá, a contenção de processos erosivos, perfeito? Então, a gente também tem aula de processos erosivos aqui no curso, deem uma olhada. Bom, agora falando um pouquinho de agropecuária moderna, tá? E essa agropecuária moderna ela é comumente adotada em países com maior dinâmica econômica, e é muito importante a gente falar também que a gente tem alguns casos em países de menor dinamismo, de países em desenvolvimento, tá? Não em países centrais, mas em países em desenvolvimento, alguns grupos que têm grande capacidade de capitalização da sua produção, que vão investir em técnicas mais modernas, tá? Como no caso aqui no Brasil, a gente tem a incorporação de novas tecnologias na produção, tá? Então são tecnologias mais avançadas, uma capitalização produtiva, ou seja, uma grande quantidade de investimentos, tá? De tomadas de empréstimos, de créditos que são liberados para a incorporação desse tipo de tecnologia nessa produção. Mão de obra com uma elevada qualificação, tá? Mas a gente tem uma redução desse uso de mão de obra. Quanto maior a aplicação tecnológica dentro da esfera produtiva, menor a utilização de mão de obra e mais qualificada tem que ser essa mão de obra. Perfeito? A gente vai ter aqui, né, as agroindústrias, que é basicamente a integração entre dois setores da economia, a integração entre a agricultura e a indústria, tá? É um segundo passo ali da Revolução Industrial, é uma segunda fase dessa Revolução Industrial. A gente tem um vídeo, Revolução Industrial não, perdão, Revolução Verde, a gente tem um vídeo falando sobre Revolução Verde também, né, aqui. Então, essa integração aqui vai possibilitar o quê? Que o setor primário agora ele é gerador, né, nesse caso, de produtos. Esses produtos eles vão ser, né, trabalhados minimamente e eles vão atender as indústrias, eles vão se deslocar para indústrias. Eu costumo falar basicamente, por exemplo, sobre o milho enlatado. A gente consegue entender uma agroindústria a partir do milho enlatado. Como assim? A gente vai ter a produção de milho, tá? Essa produção de milho, da espiga de milho ali, ela é uma produção agrícola, mas para o milho ser enlatado, ele passa por um processo de cozimento, né? São aplicados alguns produtos nele para a conservação desse milho, a gente tem um enlatamento desse milho, então isso aqui, ó, é a parceria agricultura e indústria, beleza? A agricultura vai produzir o milho e a indústria ali ela vai produzir, né, vai dar conta desse processo de cozimento, né, do milho enlatado e tudo mais. E por fim a gente tem os complexos agroindustriais. Esses aqui, né, com uma integração entre diversos setores da economia, setor primário, secundário e terciário. É o complexo agroindustrial que tem aqui, né, a financiarização, tá, desse tipo de produção do setor primário e do setor secundário. Ou seja, a gente vai ter dentro dessa perspectiva aqui os setores muito mais integrados, pensando de uma maneira muito mais científica as lógicas produtivas, perfeito? Então, a agricultura vai se tornar cada vez mais moderna e isso vai se dar principalmente nos complexos agroindustriais. Esse tipo de modernização, por exemplo, né, a capitalização produtiva, ela vai gerar um problema muito sério, perfeito? A partir do avanço dessa capitalização, da financiarização da produção, a gente vai ter a criação ali com as agroindústrias e posteriormente com os complexos agroindustriais dos conglomerados produtivos, dos conglomerados alimentícios, perfeito? Que são basicamente agrupamentos, né, de indústrias que pertencem a um mesmo grupo, tranquilo?
A gente explica o que é conglomerado também num vídeo falando sobre organizações empresariais. Esse processo de complexos agroindustriais é chamado de caificação, que é o nome dado pela ampliação desse modelo, tá? Então, à medida em que a gente tem maior integração do mundo, maior investimento no setor primário, tá? A gente vai ter o processo de caificação acontecendo também nos países em desenvolvimento. A gente tem complexos agroindustriais, grandes conglomerados que são donos, por exemplo, de diversos grupos, diversas empresas, tá? Alimentícias, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é muito importante que a gente entenda essa lógica. Aqui a gente tem funcionamento de um complexo agroindustrial, né, onde a gente tem o setor bancário, esse responsável pelo financiamento, tá? Aqui a gente tem produtor rural, é ele que vai gerar, né, a matéria-prima ali, o produto base para essa relação. Aqui a gente tem as indústrias que vão processar os alimentos, que vão trabalhar esses alimentos, tá? A gente tem as indústrias de insumos e equipamentos que vão gerar uma maior produtividade para o produtor rural, então tratores, tá? Alguns insumos que a gente fala no vídeo de Revolução Verde, então deem uma olhada lá, tá? E a gente também tem os serviços, né, transporte e estocagem, além de comércio. Então a gente tem uma integração geral dos setores da economia. É muito importante também a gente falar, basicamente, tá, que quanto maior a complexidade produtiva desses setores, maior a integração desses setores, esse setor, né, esse tipo de produção vai se concentrar em países, né, centrais, beleza? Por conta de toda essa estrutura de financiarização. Aqui a gente tem os principais conglomerados do mundo, voltado para a produção, né, de alimentos, tranquilo? Então a gente tem Coca-Cola, Nestlé, né, a gente tem todos esses, e é muito importante a gente entender, tá, que esse processo de financiarização causa sérias disparidades socioeconômicas em escala global. Perfeito, galera? Então esse processo de caificação, essa modernização dessas atividades, elas não atendem a todos os produtores. É uma parte específica desses produtores que tem condições financeiras de capitalizar a sua produção e aí vão se inserir nessa lógica de mercado. Tranquilo? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.